Acabou! 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 Zé Fini, zerou! Resolvido! A conta! Sem saideira, por favor! Acabou geral, turma! 52 livros sem tirar, um por semana, algumas semanas com 2. Teve uma determinada semana que eu li 3 livros e todos eles devidamente resenhados. Bem-vindos ao meu canal no YouTube, este é meu último vídeo desta série de resenhas de livros que era para ter terminado no final de 2016, não rolou terminar no final de 2016, foda-se, segunda semana de 2017, era para eu ter lançado o vídeo na quinta, hoje é sexta-feira à noite, mas acabou, terminei, missão cumprida. Foi legal pra caramba, foi super delicioso, gostei muito, me diverti pra caramba, aprendi um monte de coisa nova, aprendi um monte de coisa inútil, e dividi um monte de conhecimentos importantes com vocês. Portanto, feliz 2017, eu estou de volta no escritório, semana passada eu estava no México, filmando naquele parque lindo, e agora estou de volta no meu esqueminha, no meu cafofo literário aqui. Só que podem dizer adeus para esse cenário, porque esta é a última vez, essas prateleiras vão para outro ambiente aqui em casa, e eu vou fazer outros vídeos com outro caráter, e eu vou fazer resenhas de livro muito mais espaçadas. Uma por mês, talvez 2 por mês. Por enquanto, vamos ao que interessa. O livro dessa semana foi o Incrivelmente Simples, o autor é o Ken Segall, e a recomendação desse livro foi do Fernando Schaub. Fernandão, valeu! Recomendou um baita livro bacana, fiquei feliz de ler esse livro. Incrivelmente Simples é o relato de um publicitário, e é a primeira vez que a gente está lendo um livro de publicidade mesmo, né? Nessas 52 semanas, nesses 52 tons de livros. Apesar de ser o primeiro livro de publicidade, ele deve ser o terceiro ou quarto livro sobre a Apple. Sim, mais um livro sobre a Apple. Ah, meu Deus! Eu sei que é sacal, gente, mas acontece que a Apple realmente foi uma empresa completamente fora da curva no que tange a produção industrial mundial e a inovação e a criatividade, etc. Então não tem como fugir do fato de que essa empresa serve como muito exemplo para muita coisa. O Ken Segall era um publicitário, o autor do livro, né, um publicitário que acompanhou a escalada da Apple quando o Steve Jobs voltou para a Apple em 97. Ele tinha trabalhado com a Apple, né, nas agências de publicidade variadas que ele frequentou antes do Steve Jobs ser expulso pelo próprio CEO que ele contratou. E aí ele foi para a Next, criou a Next, e aí ele voltou da Next para a Apple, e esse cara esteve em reuniões próximas e trabalhando diretamente com o Steve Jobs todas as vezes. E ele criou essa teoria do incrivelmente simples, e ele fala que a simplicidade é o que há. O livro é um pouco messiânico, é verdade, porque ele fala da simplicidade como uma religião. E do jeito que ele argumenta no livro, que é muito bem argumentado, aliás, simplicidade realmente faz toda a diferença na vida. Então ele está sempre opondo a simplicidade contra a complexidade, como se fosse o lado negro e o lado bom da força, do lado negro da força e o lado luz da força, sei lá. E é engraçado que essa argumentação meio que religiosa funciona. Do jeito que ele argumenta, realmente simplicidade, e simplicidade e complexidade são exatamente o que você entende por simplicidade e complexidade, realmente é uma questão de você acreditar e se dedicar nisso. E ele faz uma comparação entre os tipos de tomadas de decisões na Apple e na Intel e na Dell, que foram outras empresas com as quais ele também trabalhou com publicidade. A questão da simplicidade, para ele, é uma coisa que permeia toda a filosofia de trabalho da Apple. Toda. Desde a criação dos produtos, as explicações, os modos como as coisas são explicadas, até a publicidade. Vocês vão reparar que a publicidade da Apple realmente é minimalista, mas os produtos Apple também são minimalistas. Por quê? Porque o Steve Jobs tinha a sincera preocupação de entregar para o cliente aquilo que o cliente realmente precisava, de uma maneira que ele realmente pudesse entender e participar. E isso faz toda uma diferença na maneira como a pessoa lida com a marca da empresa. E isso faz uma diferença muito grande. Um dos primeiros episódios que ele conta vários episódios engraçadíssimos, é de um determinado grupo de engenheiros que estava voltando que ele encontrou no corredor, que estava voltando de uma reunião com o Steve Jobs. E os caras estavam meio abalados, assim, meio chateados e tal, e esse cara, o Ken Segall, perguntou para eles, mas e aí, o que aconteceu?
Ah, a gente acabou de ser atacado como o porrete da simplicidade, o Simple Stick. O Simple Stick era um jargão dentro da Apple. E quando alguma coisa parecia ser um pouquinho complicada, o Steve Jobs batia nas pessoas com o Simple Stick, com o porrete da simplicidade, que é metafórico, tá? Não tem violência, não tem sangue na coisa. E aí o Steve Jobs interrompia a pessoa, o Steve Jobs era um cara grosseiro, ele era incrivelmente humano, mas ele era curto e grosso, e ele falava, isso está muito difícil, não dá para entender, quero tal coisa. E ele falava assim com as pessoas. E no trato, no dia a dia, é meio difícil, mas será tudo em função da simplicidade. Por isso que o iPhone tem um botão. Por isso que o controle remoto da sua televisão tem 200 botões, você não sabe para que serve nenhum deles, e o telefone da Apple TV tem 3 botões. O que para o Steve Jobs isso talvez fosse um pouco de exagero. O iPod tinha um botão, que fazia todas as funções necessárias. O design é sempre clean, tudo é muito rápido. E o que era importante para o Steve Jobs nesse momento? Era oferecer soluções rápidas e fáceis para o cliente. É óbvio que você está falando, que estamos falando aqui de uma empresa de tecnologia, de software e de soluções de negócio que são incrivelmente complexas. Mas isso tem que ficar lá no workshop, isso aqui tem que ficar lá no chão da fábrica. A complexidade. A simplicidade para o Steve Jobs é um botão tem que fazer tudo. O software tem que ter uma ou duas telas. E as tomadas de decisões sempre eram simples. Então esse cara não cansa de argumentar que as peças publicitárias eram levadas para o Steve Jobs e ele falava gostei, não gostei. Faça melhor ou vamos pôr isso no ar. Sem grandes firulas, sem grandes bafafás. As outras empresas grandes têm por hábito testar a publicidade. Você junta algumas pessoas numa sala, mostra o anúncio e faz perguntas para essas pessoas depois. E aí, o que você achou? Você gostou, não gostou, entendeu, não entendeu? E você testa antes de pôr no ar. Porque afinal de contas, se você vai pegar um anúncio e vai publicar ele em todos os jornais do mundo e todos os outdoors do mundo, você vai gastar milhões de dólares com isso. Ou você faz um teste antes, ou você confia no seu instinto selvagem de homens de negócio, que era o que Steve Jobs fazia. E a Apple errava, e a Apple errou em alguns anúncios. Mas na média, a velocidade que eles ganharam para apresentar produtos, para lançar produtos, e o dinheiro que eles economizaram fazendo esses testes todos, compensou, valeu a pena. E isso vale para toda a filosofia. Então não tem como alguém falar, ah, eu vou tomar uma decisão da Apple mais próxima como a Apple faria, só nessa situação. Tem que ser na vida toda. O que eu estou absorvendo desse livro para o nosso trabalho de produção artística? A simplicidade que está no livro é muito interessante para a gente. Você não precisa de grandes comitês para tomar decisões. Você não precisa de grandes decisões complexas. Você precisa de pessoas muito boas, muito espertas, reunidas numa sala. Então você faz um grupo pequeno de alguma coisa para tomada de decisões. E isso para o seu grupo de trabalho pode ser importante. Especialmente quando a gente tem um certo receio de ir para o mundo, de ir para o mercado, a gente começa a angariar pessoas e propõe um crescimento assim que todo mundo possa colaborar e que todo mundo vai trabalhar junto e todo mundo vai contribuir um pouco. Isso não funciona. Segundo o Ken Segall, o grande lance da simplicidade é poucas pessoas tomar decisões breves, rápidas e arcar com a consequência se essa decisão estiver errada. O que acontece? E você lida com isso e pronto. A outra coisa que eu achei incrivelmente importante no livro é essa noção de que os produtos que o Steve Jobs construiu na Apple e na Next antes eram todos muito complexos. Engenharia de software, né? Coisas muito complicadas. O que ele fazia? Ele colocava todas as engrenagens muito bem escondidas atrás de uma capa colorida. O iMac tinha uma capa colorida que aparecia todos os chips, os circuitos integrados. Legal. Mas ninguém precisava explicar para o consumidor como que isso funcionava. E isso é uma coisa que eu acho que falta muito na arte. A gente não precisa explicar para as pessoas como que foi criado isso que a gente fez. A gente precisa realmente causar uma diferença na vida dessa pessoa. Independente de se você gastou 200 horas estudando vários autores para poder chegar naquele resultado. Aquele resultado é o resultado que você chegou e ponto. O que o seu cliente, o seu público vai ter acesso é esse produto final. Então esteja pronto para arcar com esse produto final. Vai lá e leva o seu produto final para fazer uma diferença na vida da pessoa. Ao invés de você ficar explicando para a pessoa de que, não, você não entendeu, eu estou trabalhando com conceito tal, conceito tal, conceito tal. Esses conceitos, as engrenagens do trabalho, não pertencem ao público, pertencem a gente, pertencem ao produtor, pertencem ao artista. E é só isso que eles precisam saber. No máximo os críticos, os curadores. Mas o público tem que se engajar com o resultado final do seu trabalho. E só. É aí que vai fazer uma grande diferença. Ser simples, segundo o livro, é o mais alto grau de refinamento. E se você conseguir transmitir o conteúdo que você quer
de uma maneira incrivelmente simples para o cliente, esse consumidor, esse público, vai voltar e vai voltar e vai voltar a confiar em você e vai absorver tudo que você tem. Que é o que se faz na Apple, né? O cliente da Apple é um fanboy incontrolável. É ou não é uma boa lição de negócios? Como que eu chego na forma mais simples de fazer o meu trabalho? Bom, leia o livro que o Fernando recomendou pra gente, o Incrivelmente Simples, do Ken Segall, e depois disso você começa a olhar para o seu trabalho com olhos de cliente. Estou chegando no teatro pela primeira vez, sentei, com o que eu vou ser recebido? Eu não quero ser recebido com as engrenagens, eu não quero ver qual foi o esforço que foi feito para chegar naquilo, eu quero saber do resultado. Ou como dizia um amigo meu há muitos anos atrás, eu não quero saber que o pato é macho, eu quero é o ovo. Deixo vocês com mais essa lição de marketing. Olha aí, sem perceber você está aprendendo marketing comigo. E a gente volta na semana que vem com um novo vídeo, novo cenário, nova vinheta. Ah, vai ter vinheta! Nova iluminação, o mesmo apresentador de sempre, novos conteúdos e tudo mais que é de bom no mundo. Se você gostou do meu vídeo, por favor comente, por favor curta, por favor compartilhe. Se você não é inscrito no meu canal, por favor inscreva-se, é aqui embaixo. Se você já está inscrito no meu canal e não está recebendo os anúncios do meu vídeo, aqui do lado do inscrito tem um sininho em cinza. Clica nesse sininho que ele vai ficar colorido e você vai ter acesso a todos os meus vídeos assim que eu lançá-los. Assim que eu lembrar de lançá-los. Muito obrigado por mais essa semana, muito obrigado por me acompanhar nesses 52 livros. Semana que vem vai ser muito massa. Até!